Paz do Senhor a todos, Deus seja louvado e que vocês tenham aí um ótimo dia, né? Uma ótima tarde. Não sei qual o momento que vocês estão vendo, mas que o Senhor possa estar abençoando grandiosamente a vida de cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus, que seja uma semana de vitória, uma semana abençoadíssima por Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. Em 1 Pedro diz o seguinte: entreguem-lhes toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Hoje nós estamos passando por uma situação, né, muito complicada, onde tudo é muito rápido, tudo é muito confuso, nós não temos tempo para nada, absolutamente nada. Quando deitamos para acordar, ou para dormir, né? Quando deitamos, mal fechamos os olhos, já está na hora de levantar novamente. Então, dentro do que Pedro fala aqui, entregue-lhe toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. Quando Pedro ele escreveu essa epístola, aqui ele fala para que nós possamos entregar toda a nossa ansiedade, a nossa angústia, as nossas preocupações, as nossas dores para o Senhor. Interessante que você falar que você tem que entregar para o Senhor as suas dores, a sua angústia, as suas necessidades. É tão fácil quando é com os outros, não é verdade? Quando você fala assim, não, você tem que confiar em Deus, não entregue para o Senhor, coloque nas mãos do Senhor, Deus vai mudar a sua história, confia no Senhor e o mais Ele fará. É interessante que quando você fala isso, você falando isso para alguém, é muito fácil. Você falar isso aqui, ó, entregue-lhe toda a vossa ansiedade para Ele, porque Ele cuida de você. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é a pura verdade. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida de mim. O que eu estou dizendo para você aqui é que muitas pessoas, elas falam isso daqui para a gente, mas elas mesmas não entregam. Elas mesmas são ansiosas. Elas mesmas preferem confiar em homens ao invés de confiar em Deus. Preferem confiar nos próprios braços, nos próprios punhos, ao invés de confiar em Deus. Então não é fácil você entregar a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua angústia, e você falar, Senhor, está aqui nas tuas mãos, mas eu quero te dizer que quem pode mudar a sua história, quem pode mudar a tua vida, quem pode tirar essa dor, essa preocupação, essa tristeza, é o Senhor. E Pedro sabia disso. Se a gente for continuar aqui, ó, ele diz assim, ó, vivam sobriamente, estejam vigilantes quanto aos ataques do diabo, o vosso inimigo que vos cerca, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe firmes na fé e lembre-se de que outros cristãos por todo o mundo passam pelas mesmas aflições. Isso mostra para você e para mim que muitas vezes nós achamos que é só conosco que acontece. Nós falamos, cara, mas está tão difícil para mim, mas está tão complicado para mim. Nossa, o diabo está tão furioso comigo, como se algum dia ele fosse calmo. Então, nós achamos que essas dificuldades, as adversidades, os sofrimentos, é só nós que passamos.
Ou então nós achamos que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento das outras pessoas. Nós achamos que o nosso fardo está pesado demais e o das outras pessoas não estão. Mas com isso, nós começamos a nos tornar pessoas, pessoas amargas, pessoas desanimadas, pessoas caídas, pessoas desacreditadas. E o triste é que quando nós chegamos nessa situação de desânimo, de desespero espiritual, ao invés de nós, com a nossa lamentação, ao invés de nós juntarmos pessoas próximas a nós, nós fazemos é espalhá-las. Porque, nossa, é tão difícil você ficar do lado de uma pessoa que só reclama, 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 reclama. Essa pessoa ela nunca tem bênção para contar, ela só tem reclamações, só murmurações. E é interessante que nós crentes, parece que nós esquecemos do povo, do judeu, do povo que rodou 40 anos no deserto por causa de murmuração. Parece que a gente esqueceu disso. Parece que a gente esquece tão fácil disso. E é tão ruim a gente estar do lado de pessoas que só derrota. Eu sei que tem tempestades que vêm, tem tempestades que insistem em permanecer, tem tempestade que bate dos quatro cantos, bate do lado direito, esquerdo, de frente, de trás, por cima, bate de todos os lados. Mas nós temos que lembrar que realmente tem tempestade que é brava, tem tempestade que é forte, tem tempestade que vai tentar te derrubar, que vai tentar te afundar, tem tempestade que é terrível. Mas aí vem ele, Jesus Cristo de Nazaré, e vira para essa tempestade e fala: acalma-te, aquieta-te. E automaticamente a tempestade cessa. E é isso que Pedro está dizendo para nós. É isso que ele está dizendo para nós. Ele fala: ei, presta atenção. Eu sei que você está passando luta. Eu sei que não está fácil. Eu sei que as lutas estão aí, estão batendo forte. O desânimo bate na porta. Muitas vezes o desespero bate na porta. Muitas vezes a gente fala: Senhor, não aguento mais. Eu sei que muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes eu estive assim. Eu estou passando por uma tempestade neste momento. Muito terrível. Muito forte. Muito forte. E muitas vezes eu falei: poxa, como pode? A tempestade, na hora que começa o céu clarear, vem outra. Na hora que o céu começa a clarear, vem de cá. O sol começa a vir, a nuvem tampa. Fala: Senhor, onde está o Senhor? Mas eu quero te dizer, irmão, que nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Está na tempestade? Deus está no controle. Está no furacão? Deus está no controle. Está passando luta? Deus está no controle. Está tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Confia. Entregue-lhe toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas o detalhe é que parece que é tão difícil a gente desapegar à ansiedade, a gente desapegar à tristeza, ao lamento. Aqui a palavra de Deus fala que o diabo fica como um leão, rugindo. Ele fica rugindo, buscando a quem tragar. E aí sabe o que acontece? A Bíblia fala para que você venha confiar no Senhor. A Bíblia fala que você tem que entregar toda a sua ansiedade a Deus, mas você não confia, e aí a sua fé vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, até que o leão consegue te tragar. Então é muito sério isso, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado porque
Pedro, ele nos alerta dos perigos que nós vamos enfrentar neste mundo. Nós, nós temos assim que abrir os olhos, a mente, ouvidos, para que nós venhamos entender que muitas vezes é necessário passar por situações. Mas aí você diz assim, poxa, mas eu tô nessa situação tem tanto tempo, mas e nunca vem a bonança. Olha, como eu já falei numa pregação passada, tem situações que a gente mesmo procura com as próprias mãos. Tem situação que Deus permite que o diabo coloque para você crescer. E tem situação que é Deus que usa você para que o nome dele seja glorificado. Nesse livro de 1 Pedro, ele vai falar sobre provações, sobre sofrimento, sobre angústia, que nós precisamos aprender a suportar, a ter paciência, a acreditar no Senhor. Mas o detalhe assim é que não é tão simples, né? Não é só a gente pegar e falar assim, não, pronto, então agora eu já acredito no Senhor e está entregue, está aí nas tuas mãos. Nós precisamos aprender a suportar, mas com fé. Aprender realmente que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Porque se nós tivermos paciência, tivermos, assim, é uma qualidade mais preciosa do que ouro você ter uma paciência. Sabe por quê? Porque se você tem paciência, você então sabe esperar. Se você sabe esperar, você mostra que você confia. Se você confia, você tem fé. Se você tem fé, você pode fazer feitos e maravilhas. Então é por isso que nós precisamos entender que a paciência, ela vale ouro. Mas nós somos ansiosos, nós somos desesperados e nós nos apavoramos fácil demais. Nossa, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, como que eu vou fazer aquilo? Nossa, já está chegando isso. E essa ansiedade, ela traz muita tristeza, dor, sofrimento para nossas vidas. Por isso, nós precisamos ficar firmes, ficar de pé. Por quê? Porque muitas vezes você é espelho para alguém. Muitas vezes alguém sempre olha para você e fala assim, rapaz, como que fulano é forte. Olha, ele passa por essas situações que ele passa aí, ó. Eu não aguentava. E ele passa rindo, passa cantando, passa adorando, passa louvando a Deus. Sabe o que isso reflete, meu irmão? Isso reflete em você ganhar uma alma para Jesus. Sabe por quê? Porque essa pessoa vira e fala, rapaz, eu quero servir esse Deus. Porque, olha, fulano passando essa situação que ele está passando e ele dando glória a Deus. E ele glorificando, e ele aplaudindo. Rapaz, esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Então, e aí é onde Deus vai te usar. É por isso que tem situações que nós precisamos passar para que nós possamos alcançar outras pessoas. Para que nós possamos aumentar o nosso nível de conhecimento espiritual, para que nós possamos então ter bagagem para poder transmitir a fé e a palavra do Senhor e a fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque quando as pessoas elas então perceberem que você realmente tem um diferencial, eles vão perguntar para você, como que você suporta? Como que você faz? O que acontece que você consegue lidar com essa situação com calmaria? Então o que você vai dizer? Você vai falar assim, ei,
Cristo vive em mim. Porque eu, por mim, sozinho, nossa, eu já, já teria perdido a cabeça. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, quando as pessoas elas veem isso em você, elas vê essa esperança nos teus olhos, então eles vão receber incentivo, força, que você vai poder ajudá-los nos desafios que eles vão enfrentar. Então você vai ter força, você vai ter bagagem para poder ajudar essas pessoas a vencerem, a atravessar, a caminhar dos desafios, as dores, os desafetos que elas vão encontrar. Porque hoje o mundo está muito maligno, as pessoas estão muito ruins, porque é cumprindo a profecia. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. E é o que nós estamos vendo acontecer. É o que nós estamos vendo. Tem pais estuprando filhos de 1 ano, 2, coisas absurdas. Mãe pegando os recém-nascidos, colocando em cesto de lixo. Absurdo. Mãe vendo o esposo estuprando filhas de 1 ano, 2 anos, 3 anos e cobertando, ou seja, dando apoio. Então você percebe o quanto que a maldade instaurou nos corações das pessoas. Então nós precisamos pegar o conselho de Pedro, que nós precisamos entender que nós temos que confiar no Senhor, entregar no Senhor, nas mãos do Senhor, porque só Ele pode nos livrar dessa situação. Porque quando nós entendermos que é assim que funciona, com certeza você vai acreditar que existe solução para o seu problema. Você vai entender que o seu problema não é que o seu problema como se diz, não é um grande problema. Não é isso. Só porque muitas vezes nós ficamos olhando tanto para o problema, tanto, 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 que nós esquecemos de olhar para quem pode socorrer-nos. Nós esquecemos de olhar para quem pode nos dar a vitória. Nós esquecemos de estender a mão para Jesus. Nós esquecemos de colocar nós no nosso lugar. Senhor, eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou pó, não sou nada. Mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso, que o Senhor pode mudar a minha história. Pedro, conhecido também, né, por Simão, né? Pedro era casado e ele vivia com a sua esposa em Cafarnaum e ele era pescador. Pedro era um homem comum, era pescador. Então Jesus passa e chama, né, Pedro, junto com André, fala: ei, eu vou fazer vocês serem agora pescadores de homens. E não mais pescadores de peixe, mas sim de homens. No primeiro momento eles não entenderam. No primeiro momento eles, mas como assim? Eu fui chamado para ser um pescador de homens. Mas isso começava a grande caminhada. Pedro, Simão, né? Simão, Pedro e André agora estava ali sendo preparado para ser um discípulo de Jesus. E é interessante que muitas vezes nós achamos que nós não somos nada, que Deus não pode nos usar. Ah, eu sou muito pequeno. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei cantar. Ah, eu não sei tocar. Ah, eu não sei escrever. Ah, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Pedro, André, eles eram pescador. Eles não eram nada na presença de Deus ainda. Eles eram pescador. Simples pescador. Mas aí que está o diferencial. Aí é que muda toda a história da vida de Simão Pedro e da vida de André. Sabe por quê? Porque Deus mudou a história deles. Assim como Deus pode mudar a tua história. Assim como Deus pode mudar e tem mudado a minha história.
Mas quando Cristo chamou esses homens para ser pescadores de homens, ou seja, para serem discípulos de Jesus, eles acreditaram na palavra de Deus. Eles escutaram, falaram, rapaz, esse cara é diferente. Eles acreditaram no Senhor. Eles acreditaram. E mais, Jesus não prometeu ouro nem prata. Ele não prometeu ouro nem prata, muito pelo contrário, prometeu perseguição. Mas mesmo assim ele falou assim, olha, eu quero ser um pescador de homens. Eu quero falar do amor de Jesus. Senhor, eu quero conhecer para que eu possa salvar pessoas. E é isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes, essa situação que você se encontra é porque você ainda é um pescador. Você ainda está jogando rede e não está pegando nada. Até que Jesus fala, jogue do outro lado. E quando você jogar do outro lado, vai vir transbordando de peixe. E você então agora conquistou aquela benção que você tanto precisava. Só porque para isso tem o processo. Para isso você precisa crer no Senhor. Para isso você precisa aceitar os desígnios de Deus. Para isso você precisa estar com Cristo no coração. E muitas das vezes a gente fala, eu creio, mas a gente não confia. Aí você fala, não, eu creio, mas é porque, né, assim, eu vou dar meu jeito. Aí se não der, aí eu vejo o que Deus faz. Então nós temos essa mania da gente tentar resolver tudo. Nós precisamos mudar essa história da nossa vida. Porque é interessante que Deus, muitas vezes, nos escolhe, como escolheu Pedro. Ele escolheu Pedro para portar as chaves, né, do reino da terra. Como assim? Ele escolheu Pedro para poder levar a palavra, para poder pregar a palavra, para poder mostrar quem Cristo é, o que Cristo pode fazer, que Cristo salva, Cristo cura, Cristo muda a história, Cristo tira essa angústia, Cristo salva, sara. E Pedro tinha essa chave, que era a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Então é disso que nós precisamos, porque Pedro, ele foi um dos principais apóstolos de Jesus na sua época. Então, o Pedro, ele demonstrava um crescimento espiritual muito grande. Ele demonstrava, apesar dos erros que ele cometera, mas ele demonstrava assim que realmente ele abraçava a causa de Jesus. Então, por isso, Pedro, ele passou muitas situações para que ele fosse moldado. Para que, então, ele, de um simples pescador a um extraordinário apóstolo de Jesus. É tremendo, mas aqui você percebe que o livro de Pedro, ele mostra para nós que se a gente confiar no Senhor, se a gente realmente entregar as nossas ansiedades para o Senhor, ele muda a nossa história. Como ele mudou a vida de Pedro. Como ele mudou a vida de Pedro. Pedro agora, então, ele deixa de ser um simples pescador. E agora ele é um extraordinário apóstolo de Cristo. Isso mostra para a gente que é interessante que muitas vezes você não quer largar as redes. Você não quer deixar de pescar. Isso traduzindo para os dias de hoje, você não quer mudança de vida. Você acomodou com a vida que você tem. Você murmura, mas está acomodado. Você murmura, reclama, mas está acomodado. Você chora, você grita, mas está acomodado. O que você tem feito para mudar a sua história? Porque Cristo tem chamado todo santo dia. Todo santo dia tem alguém pregando, todo santo dia tem alguém falando da palavra do Senhor, todo dia tem alguém, através de canções, através de panfletos, através de vídeos na internet, através de mensagem, WhatsApp, TikTok, etc.
Todo dia tem alguém falando do amor de Cristo. Ou seja, todo dia Cristo está falando assim para você: ei, Pedro, deixa de ser pescador de peixes e segue-me. Mas você não quer. Você quer continuar pescando peixes, ao invés de passar a ser pescador de homens. Então isso está mostrando para nós que muitas vezes a gente prefere ficar na vida velha. A gente prefere ficar fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes está na hora de você mudar sua trajetória, está na hora de você mudar sua caminhada, está na hora de repente de você mudar suas amizades, está na hora de repente de você mudar o seu emprego, está na hora de você de repente mudar a sua namorada, está na hora de você mudar de repente da sua atitude, está na hora de você mudar o seu comportamento. Você é uma pessoa amarga, uma pessoa fria, uma pessoa cruel, então está na hora de você se quebrantar aos pés do Senhor. Isso é você deixar de pescar peixes e passar a pescar homens. Porque quando você muda de vida, você vai mostrar para as pessoas que você agora mudou de vida, não é através de palavras, mas sim através de ações, de atitudes, de mansidão, de paciência. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, essa caminhada é difícil. É difícil. O detalhe, eu passo por situações, tem hora, muito estressante. O trabalho que eu tenho, por mais que muitos vejam assim, nossa, é tão tranquilo, cara, é muito estressante, mas o seu também é. Porque tudo aquilo que detém de responsabilidade, tudo aquilo que detém de você ter que cumprir ordens, mandamentos, não é fácil. Porque você tem que cumprir. E aí é onde, muitas vezes, a gente peca. A Bíblia fala que para a gente irar, mas não pecar. Mas muitas das vezes a ira, ela se transforma em pecado. Porque você sai de si. Então nós precisamos deixar esse velho pescador para trás e tornarmos novos pescadores. Mesmo porque tudo passa. Tudo passa. Esse livro de Pedro, né, essa epístola de Pedro, ela provavelmente Pedro escreveu isso aí 60, 64, depois de Cristo, mais ou menos, que Pedro deve ter escrito isso daí. Ele escreveu na Babilônia. E se a gente for dar uma analisada, dar uma estudada, é uma referência, assim, uma simbologia a Roma. Ou seja, Pedro, ele deva ter morrido ali no reinado de Nero. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a era de Pedro passou e agora vem a sua era. Agora vem você, Pedro. Você, Pedro, chegou a sua vez. Porque Pedro fez o que fora determinado para ele. Quando, quando Pedro estava aqui nessa terra, o que ele pôde fazer para levar a palavra de Deus, o que ele pôde fazer para que ele pudesse levar pessoas para o céu, ele fez. E se nós pudéssemos conversar com Pedro, será que Pedro passou aflição? Será que Pedro passou perseguição? Será que Pedro passou sofrimento? Claro que sim. Claro que sim, fome, frio e etc, açoite e tal. Então, o que acontece? Mas isso não parou Pedro. Isso não parou Pedro. E muitas vezes qualquer coisa que acontece, é suficiente para a gente virar para Jesus e falar: Jesus, rapaz, que saber, eu tenho sofrido demais, nossa, demais, o Senhor não tem olhado para mim. Quer saber, Jesus, eu quero saber esse negócio de Jesus mais não. Então, às vezes, você está nessa situação. O seu desânimo, o seu sofrimento, a sua ansiedade está de tal forma que você nem crê mais em Cristo. Então eu quero te dizer, irmão,
Se você está nessa situação, erga a tua cabeça. Erga a tua cabeça. Olhe para Cristo. Creia que Ele pode mudar a tua situação. Jesus está às portas. Os acontecimentos estão aí. Está mais perto do que nunca a volta de Cristo. Essa geração que nós estamos agora nunca teve tão preparado a volta de Jesus quanto está agora nessa geração. Então é impressionante quando a gente começa a parar para olhar tudo que tem ocorrido, acontecido para que Jesus venha voltar. As peças do quebra-cabeça tá tudo se encaixando. Então não perca tempo, irmão. Eu sei que a caminhada é dura, é sofrida, é terrível, mas não desista de Jesus. Se você se afastou, volte para Jesus. Se você ainda não reconheceu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, aceite Jesus. Coloca a mão no teu peito, levanta a tua mão e fala: Senhor, eu aceito o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu reconheço que sem ti eu não sou nada. Senhor, eu reconheço que só através da tua misericórdia, eu reconheço que só o Senhor Jesus pode me levar para a salvação eterna. Senhor, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Porque de outra forma, jamais nós veremos a Deus. E é interessante que quando a gente fala de sofrimento, como eu falei agora, será que Pedro sofreu? Se a gente for dar uma olhada na história, o que acontece? Na época de Pedro, né? Então, o imperador, ele começou a perseguir os cristãos. E perseguindo, e perseguindo, e perseguindo, e matando, e eles matavam de forma cruel. Punha fogo, jogava em óleo fervendo, jogava nas arenas, na espada, crucificados, sei lá, de tantas formas. E só que era interessante que quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. E essas pessoas, elas não largaram Jesus por nada. E nós estamos largando por Jesus por qualquer coisa. Hoje eu tive um problema, né, na minha empresa, um maquinário meu estragou e eu estava arrumando ali, e a dor de cabeça, e aquela loucura, e tentando arrumar e não funcionava, e chegando a hora de ir para o culto. Então eu peguei e falei assim: olha, saber, vou na igreja hoje não, vou arrumar isso aqui para poder dar certo e não vou na igreja não. A gente colocando os nossos problemas na frente de tudo. Nós colocando os nossos problemas na frente de Cristo, na frente da igreja, na frente de tudo. E mais, acreditando que nós pudéssemos resolver ou que possamos resolver. E é interessante que o Espírito Santo falou assim, falou: cara, vai para a igreja, vai para a igreja. Deixa que Jesus vai cuidar de você. Creia que Jesus vai cuidar. E eu olhei para o equipamento e aquela agonia, já era 6 e pouco, quase 7. Aí eu falei: não, então eu vou para a igreja. E aí eu subi então para tomar banho, arrumar para ir para a igreja. Na hora que eu peguei a roupa, voltei lá de novo. Voltei lá de novo e o Espírito Santo falou: rapaz, vai para a igreja. Vai para a igreja. E eu falei assim: vou para a igreja. Peguei e fui. Fui para a igreja, lá na igreja tentei concentrar o máximo, tentei não pensar no problema. Aí chegou aqui em casa,
Fui lá no maquinário, fui olhar. Aí eu olhei e fiz aquilo que estava no meu alcance e não funcionou. Fiz de novo, eu mais meu filho, nós quebrando a cabeça, não funcionou. Eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, misericórdia, Pai. Sangue de Jesus tem poder, Senhor, eu preciso desse equipamento. Pum, deu um estouro no equipamento. Falei, nossa, meu Deus do céu, queimou tudo. Meu pai do céu, e agora, meu Deus do céu? Aí eu calmei, respirei, calmei. Aí nós ligou o equipamento, funcionou. Aí nós foi lá, testou o que estava com defeito. Pronto. Equipamento funcionando perfeitamente. Então, assim é Deus. Glória a Deus. Aí você me pergunta, mas o que era o defeito? Não sei. Não sei. Eu sei que Jesus consertou. Eu sei que o equipamento agora está funcionando. Eu sei que nós fizemos todos os testes, está funcionando normal. Você entendeu? Então, isso é você colocar sua fé em ação. É difícil porque a gente luta contra a carne para conseguir colocar nossa fé em ação. Porque a carne quer falar assim, não vai, porque não vai dar certo, porque Jesus não vai fazer nada, porque não vai acontecer nada. A Bíblia fala para nós aqui, ó, em 1 Pedro 5,7, 5,8, fala que o maligno ele é como ruge como um leão, ele fica te acusando, tentando te matar, tentando desanimar. Então aí a nossa fé, o que acontece? Ela fica abalada. E aí a gente não consegue acreditar que Deus pode mudar a história. Mas quando o equipamento funcionou e tudo rodando normal, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Então a gente precisa acreditar que Jesus pode mudar a nossa história. Porque Pedro, quando ele escreveu esse livro aqui, ele escreveu para o povo, né, para os membros da igreja, das ali de 5 províncias romanas ali da Ásia Menor, e localizada hoje, né, na atual Turquia hoje. Então são povos que até hoje é aquela briga, né, aquela coisa, inclusive agora, né, lá pro lado de Israel, lá tendo essa guerra agora que, né, também a Bíblia diz, né, que as nações iam levantar contra Israel, mas quando Pedro escreveu isso, era exatamente para isso, para fortalecer o povo, para o povo poder parar de olhar para o monte e falar assim, de onde virá meu socorro? Então aí você pode falar assim, ei, seu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então é para fortalecer, para encorajar, para provar os santos na sua fé. Deus. Mas e era interessante que Pedro ele preparava os cristãos ele para uma prova dura que ia vir para frente. E hoje não. Hoje as pregações é assim, ó, vem para Cristo, Deus é amor, ó, vem que sua vida vai mudar, ó, você não tem carro, agora você vai ter, ó, você não tem casa, agora você vai ter, ó, você não tem isso, agora você vai ter. Então, as pregações de hoje é isso. E é interessante que se você for ler aqui, se você for analisar a epístola de Pedro, Pedro, ele preparava os santos para provar eles na fé, para as provas que ia vir. Falava assim, ei, olha, você tem que fazer assim, 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 porque quando a adversidade chegar, e ela vai chegar, você está preparado. Você tem estrutura, você tem raízes profundas para suportar as tentações e as provas que virão. Aí eu te pergunto, você tem estrutura para isso? Será que você está preparado para isso?
Então, eu te aconselho a você começa a ler mais a palavra do Senhor, começa a orar mais, a jejuar. Por quê? Porque quando essa prova chegar, você vai saber lidar com as perseguições. Você vai saber lidar com as adversidades. E é interessante que a Bíblia ela não fala que a gente vai, que Deus vai nos livrar da adversidade. Ele vai nos livrar na adversidade. Então, o que acontece? Você vai passar por problemas, mas Deus vai te livrar desses problemas. Então, você passa, você aprende, você luta, você apanha, você bate, mas Jesus entra na parada. Falei, vem cá, vem aqui, para trás de mim aqui. Aí Jesus entra na história. Então, nós passamos por situações exatamente para a gente aprender a lidar, porque perseguição vão vir, não tem jeito. E, se eu não me engano, se você pegar, voltar um pouquinho, 1 Pedro 2, 19, eu acho que 19 a 25, 23, você vai ver que lá vai falar isso, que vai falar que Pedro preparava, né, as pessoas para as adversidades que viriam, mas que elas iriam se livrar confiando no Senhor Jesus. E é interessante que muitas vezes a gente escuta, a gente vê, mas a gente não quer acreditar. A gente não quer acreditar nas coisas porque muitas vezes você pensa assim que, né, a perseguição tá muita, porque, não, quando eu não estava com esse negócio de Cristo, eu não estava sofrendo tanto. Quando só foi eu ir para a igreja, as coisas piorou. Só foi eu aceitar Jesus, as coisas aconteceu. Só foi eu isso na igreja, aquilo lá aconteceu. Irmão, é claro que vai ser assim. É claro que vai ser assim. Imagine você cabeludão, vamos supor que você é cabeludão, todo peludo, e você tropeçou e caiu numa montanha, e essa montanha cheia de carrapicho, e você saiu rolando até lá embaixo, e agora você sujou, tá tudo grudado os carrapichos em você, tá tudo grudado, para todo lado tem carrapicho. E aí vem o bom pastor. E o bom pastor, ele vem para poder te limpar. Então o que acontece? Cada carrapicho que ele tira, cada carrapicho que ele vai tirando, dói, mas passa. Dói, mas passa. Às vezes uma mechinha tem que ser cortada, mas nasce de novo. Então o processo é assim. O processo é assim, porque muitas vezes o que acontece? Nós não queremos passar esse processo, porque você fala, nossa, dói, mas é claro, você estava afundado em pecado, você estava afundado na lama, você estava totalmente dominado pelo inimigo, e agora Jesus te resgatou. Quando ele te resgata, você tem que ser limpo, porque o diabo ele te cegava, ele colocava escamas nos teus olhos, de forma que você olhava a imundície que você era, a imundície que você vivia, a imundície que você estava, mas ele te cegou e você olhava que estava tudo bem. É simples de você entender. Olha um mendigo na rua. Você olha esses mendigos na rua, você faz, gente, mas não é possível. Será que esse cara não está vendo que ele está fedendo, que ele está horrível, que ele está todo lascado? O diabo cega. O mendigo olha para ele e está tudo bem. E tem mendigo que, se Jesus não libertar, ele não quer voltar para casa, não quer tomar banho, não quer escovar dente, não quer cortar unha, nada, quer viver na rua. Olha para você ver isso, o que o diabo faz. Então é por isso que, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os carrapichos. Então vai doer mesmo. Sabe por quê? Porque aquele negócio sujo que você fazia, você não vai fazer mais. Porque aquelas mentiras você não vai contar mais. Aquelas pessoas
que você andavam, que eram pessoas totalmente tortas, perdidas, piadinhas sem graças, brincadeiras sem graças, você não vai fazer mais. Então o que vai acontecendo? O diabo vai te acusando, falando aí, ó, tá vendo? Hoje você não anda mais de carro, mas o carro que você andava era carro finan, era carro que você deu tombo em alguém. Aí ele fala assim, ó, hoje você não come mais nos restaurantes 5 estrelas, mas o dinheiro que você usava para comer nesses restaurantes 5 estrelas era dinheiro ilícito, era dinheiro que não era seu, que não te pertencia. Então tudo isso Deus tira. Isso são os carrapichos. Por isso acontece o que acontece com a gente. E aí as pessoas ansiosas, as pessoas preocupadas, não entendem. Que você precisa passar por isso, que você precisa passar por essas mudanças para que você seja um novo pescador. Mas em meio ao sofrimento, perseguição que você pode enfrentar, você precisa amar o próximo. Você, por mais que você passe esse sofrimento, esses problemas, você precisa amar o próximo. Porque muitas vezes as pessoas estão tão atentas a você, tão atentas, que quando você, mesmo estando na adversidade, pessoas querem ser igual a você. É engraçado. Às vezes eu estou aqui precisando tanto de uma ajuda, precisando tanto que alguém vem cá e, como se diz, me consola. Aí chega alguém, fala assim, mas eu vim aqui conversar com você, cara. Preciso que você me ajude, bicho, eu estou passando problema demais. Aí eu olho e falo assim, Senhor, eu preciso de ajuda e vou ter que fortalecer pessoas. Mas isso é característica de um cristão verdadeiro. Isso é característica de um líder verdadeiro. Você tem seu ministério. Por que ele está enterrado? Por que você parou seu ministério? Ativa seu ministério novamente. Muitas pessoas precisam de você. Muitas pessoas precisam de você. E é interessante que quando a gente começa a ajudar as pessoas, que a gente começa a aconselhar, começa a falar, não, calma, Jesus vai mudar a tua história. Olha, confia em Deus, ora, jejua, não sei o quê. Aí você começa a refletir a sua própria vida. E aí serve para você. Aquilo que você está falando para a pessoa serve para você. E automaticamente você, aconselhando aquela pessoa, você sente aquele, né? Aquela paz, aquele alívio. Um alívio muito maravilhoso. E aí você percebe então que Jesus Cristo te usou e você pode ajudar a pessoa ou pessoas a se encontrar, a ter uma paz de espírito, a entender quem Jesus é. E quando a gente entende quem Jesus é, por que Jesus veio, aí sabe o que acontece? Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Então é por isso, irmão, que nós precisamos entregar ao Senhor as nossas aflições, entregar ao Senhor as nossas ansiedades. Muitas pessoas são desobedientes, muitas pessoas são incrédulas, muitas pessoas não creem ainda hoje no Senhor. Mas
Nem por isso Jesus deixou de pregar, de falar, de explicar e de amar as pessoas. Então é por isso que nós precisamos de ajudar o próximo, para que eles possam ter uma oportunidade, para que eles possam ter uma igualdade de justiça para a vida deles, porque para o cara não poder chegar lá na frente e falar, eu não sabia. Eu fiz isso porque eu não sabia. Então o cara ele não vai poder falar isso porque você falou do amor de Deus. Você mostrou quem Jesus é e o que Jesus fez na tua vida. Então é por isso que nós precisamos continuar a caminhada. Nós precisamos mostrar o que Jesus tem feito na nossa vida, através de revelações, através de milagres, através de esperança, através de mudança de vida, de caráter, de atitude. E aí com isso, as pessoas vão ver em você um diferencial e vão querer servir o Cristo que você serve. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você venha entregar verdadeiramente as tuas dores, a tua ansiedade ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele com certeza, ele é um Deus misericordioso. A Bíblia fala que ele não rejeita um coração quebrantado, contrido. Então nós precisamos crescer espiritualmente a fim que nós venhamos receber as nossas recompensas eternas. A promessa da salvação, a promessa da salvação, ela só é possível por meio do precioso sangue de Jesus Cristo. Só assim. Por isso nós precisamos mostrar quem Jesus é. Porque os santos são a geração eleita, o sacerdócio real. Oh, glória a Deus. Nação santa, povo adquirido, que obtiveram a misericórdia do Senhor. Jesus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, nação eleita, povo escolhido de Deus. Vamos falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus, falar da palavra, pregar a palavra. Muitas pessoas precisam de você. Então vamos entregar essa ansiedade, essas dores a Jesus. Não é fácil, mas lembre-se, Deus, Ele é detentor de todo o poder. Todo o poder emana de Deus. Para Ele o seu problema é nada. Basta você crer. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha e tamo junto.